Olá galera do canal, bom dia. Dr. Wagner Pedro gravando mais um vídeo para o Wagner Pedro Explicando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já vai deixando o seu joinha, ok? Bom, por conta dessa pandemia da Covid-19, nós temos visto o número de óbitos que tem acontecido no Brasil e no mundo. Pensando nisso, eu quero trazer hoje um vídeo muito especial para você, porque se fala muito sobre a morte, mas ninguém está falando sobre a vida após a morte. Existe vida após a morte? Fique conosco e acompanhe esse vídeo. Bora lá! Olá galera do canal, hoje teremos um vídeo muito especial. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal e já vai deixando o seu joinha, ok? Bom, por conta da Covid-19, na TV só se fala sobre morte, na verdade? Porém, você não vê ninguém falando sobre a vida após a morte. Tentaremos nesse vídeo passar informações úteis para você. Bora lá? A ideia de ir para o céu tem perseguido o homem por séculos e determinado o estilo de vida de muitos. Os religiosos seguiam por sua fé, os esotéricos têm suas crenças e os ateus dizem que não há nada. Em busca deste depois foram elaboradas inúmeras obras de arte, sacrificadas milhares de vidas e dedicado esforços na política, religião, ciência e praticamente qualquer área. Além da morte, existem verdades que esperam por nós lá em cima, nos céus, onde Deus aguarda com as respostas. No dicionário da língua portuguesa, apesar dos diversos conceitos lá tratados, os que mais se enquadram para a abordagem do que é vida são os seguintes: período de um ser humano compreendido entre o nascimento e a morte, motivação que anima a existência de um ser vivo, que lhe dá entusiasmo, prazer, alma e espírito, conjunto dos acontecimentos mais relevantes na existência de alguém, meio de subsistência ou sustento necessário para manter a vida. Então isso daí é um conceito de vida para a gente começar a entender o que seria a morte. E as estatísticas, até a presente gravação, 11 de maio de 2020, diz que foram confirmados no mundo 4.116.191 casos de Covid-19, com 279.636 óbitos. Então a gente pode dizer que a morte surpreende. Lembra do Dinho dos Mamonas Assassinas? Tinha 24 anos e provavelmente estava planejando seu aniversário de 25 anos, que aconteceria 3 dias após a queda do avião que causou a sua morte. Para ele não houve amanhã. Ayrton Senna tinha 34 anos e numa curva encontrou a morte. Para ele também não houve amanhã. Mais recente, o incêndio no CT do Flamengo, que matou 10 adolescentes entre 14 e 17 anos, um deles se chamava Arthur. Sua mãe viria do Rio de Janeiro para comemorar o seu aniversário, que aconteceria no sábado, e acabou tendo que ir direto para o IML reconhecer o corpo de seu filho. Para essa criança, não houve amanhã. Mas então, o que acontece após a morte? A vida após a morte é uma pergunta que tem deixado a humanidade perplexa por milênios. Até mesmo teólogos ficam embaraçados quando se confrontam com essa questão. O cristão acredita em céu e inferno. Os hindus, por outro lado, acreditam na reencarnação. Já para os muçulmanos, após a morte, automaticamente segue-se para o julgamento perante Alá. Tanto budistas como católicos deixam as portas e as janelas bem abertas quando morre alguém da sua família. Acende-se velas e o caixão é colocado de modo que os pés do defunto fiquem na direção da porta da frente. Desta forma, eles acreditam que essas medidas facilitam a saída do espírito ou alma do defunto de dentro da casa. Os aborígenes da Austrália acreditam que os seres humanos são espiritualmente indestrutíveis. Certas tribos africanas acreditam que depois da morte as pessoas comuns se tornam fantasmas,
ao passo que pessoas de destaque se tornam espíritos ancestrais, aos quais se dará honra e se farão súplicas como líderes invisíveis da comunidade. Alguns adotam um ponto de vista de que a vida consciente termina por ocasião da morte. Entre os que se negavam a crer na imortalidade pessoal estavam os famosos filósofos Aristóteles e Epicuro e o médico Hipócrates, o filósofo escocês David Hume, o erudito árabe Averroes e o primeiro dos primeiros ministros da Índia, após a independência, Jawaharlal Nehru. Mas a origem da doutrina da imortalidade da alma, ela é muito antiga. Pitágoras, famoso matemático grego, sustentava que a alma era imortal. Antes dele, Tales de Mileto, considerado o mais antigo filósofo grego conhecido, achava que a alma imortal não existia apenas em homens, animais e plantas, mas também em objetos como o imã, porque podia mover o ferro. No Irã ou Pérsia, um pseudo-profeta chamado Zoroastro, que surgiu antes de Cristo, ele introduziu uma adoração que veio a ser conhecida como zoroatrismo. Era a religião do Império Persa, que dizia que a alma do justo ficava em alegria e a alma do mentiroso em tormento. Os egípcios sustentavam que a alma da pessoa morta seria julgada por Osíris, o deus principal do mundo além. Os egípcios também mumificavam seus mortos e preservavam os cadáveres de Faraó e impressionantes pirâmides, visto que achavam que a sobrevivência da alma dependia da preservação do corpo. Os babilônios também acreditavam que alguma espécie de vida, em alguma forma, continuava após a morte. Expressavam isso por enterrar objetos junto com os mortos para uso deles no além. Sócrates, como Platão, retocaram o conceito da alma imortal e o transformaram num ensino filosófico, tornando-se assim mais atraente às classes cultas dos seus dias e depois. As testemunhas de Jeová acreditam na doutrina do sono da alma. Segundo essa doutrina, as almas das pessoas que morrem ficam dormindo junto com o corpo. As tribos eurásicas migratórias trouxeram consigo da Índia a ideia de transmigração da alma, se espalhando por toda a Ásia. Essa ideia agradou aos gurus hindus, que se deparava com o problema do sofrimento humano, mesclando com o chamado lei do karma. Desenvolveram a teoria da reencarnação, que é o suporte principal do hinduísmo. O budismo foi fundado na Índia por volta de 550 a.C. Segundo a tradição budista, um príncipe indiano de nome Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, fundou o budismo. Visto que se originou do hinduísmo, os ensinos são similares. Para Buda, após a morte, se transmitia alguma condição ou força de uma vida para outra. Segundo o budismo, essa força não cessa com o não funcionamento do corpo, que é a morte. Desta forma, por esse ensino, a existência é eterna, a menos que a pessoa alcance o objetivo final do nirvana e fique livre do ciclo de renascimentos. O nirvana não é uma vida após a morte, mas um completo estado de inexistência do ser. Vale frisar que este pensamento do budismo altera dependendo do local, porque ele se ajusta aos usos e costumes de cada região. Havia no Japão, antes do budismo, o shintoísmo, que entende que a alma que partiu ainda conserva a sua personalidade, mas fica manchada por causa da morte. Para lavar a alma, os familiares em vida devem fazer rituais em memória do falecido. Só então este alcançará o paraíso. Fundado por Lao Tse, o taoísmo, a pessoa que dele participa, buscando a união com a natureza, se torna imortal. A busca pela imortalidade levou os taoístas a experimentar a produção de pílulas de imortalidade e alquimia. Outra religião oriental é o jainismo, que foi fundada no século IV a.C. Seu fundador Mahavira ensinava que todas as coisas vivas têm alma eterna. A Bíblia, ela também vai tratar acerca da alma. Ela vai tratar que a alma e o espírito que deixam o corpo ficam à disposição de Deus para serem encaminhados ao lugar que corresponda com a vida que levaram, para ali aguardarem o dia da ressurreição. O espírito e a alma do justo, elas são encaminhadas para o paraíso, conforme nós podemos ver na parábola do rico e Lázaro, onde gozarão de descanso, consolação e felicidade. Já o espírito do injusto
irá para o Hades, ou Sheol, em hebraico, um lugar de tormento, onde aguardarão a ressurreição para o julgamento final, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Desse modo, do nascimento, já há uma constante possibilidade de que o ser humano morra a qualquer momento. E esta possibilidade, inevitavelmente, se tornará um fato consumado. A verdade sobre a alma e o espírito liberta você do medo da morte, do medo dos mortos, do desespero por causa da morte de um ente querido. A palavra de Deus diz, em João 11, 26, todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Em Cristo, nós temos paz e esperança, porque Ele disse que é a ressurreição e a vida, e a morte, que é a separação desse nosso corpo material, ela não é o fim de todas as coisas, porque a alma, ela é imortal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você, que venha a ser um conteúdo de valor. Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.